Fala os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então, passando a palavra, vou orar pela vida dela nessa noite. E vai ministrar a palavra certa do Senhor neste lugar, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Deus, eu quero apresentar a tua serva, Deus, que vai ministrar a tua santa palavra nesta noite, Deus, palavra de poder, palavra de graça, de sabedoria, Deus, e que nesta noite possamos louvar o Senhor, Deus, através da tua santa palavra, Deus, que a tua palavra nesta noite vai lavar, e ela produza nesta noite, Pai, transformação, Deus, purificação, é o que nós te pedimos e agradecemos, amém. Glória a Deus, amém? Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amados, abra sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus, né? Segundo escreveu João. Nós vamos ler o capítulo 12, a partir do verso 24. Louvado seja Deus por mais uma noite, na qual estamos aqui, né? Para adorar o nosso Deus. João 12, 24 ao 26. Aleluia. Todos acharam? Amém. E está escrito assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Até aqui, pode se assentar, amém? Glória a Deus. Mais um discipulado, na verdade, né? O ensinamento de Jesus aos seus discípulos acerca da vida, do sentido da vida. E qual que é, irmãos, a nossa maior luta, né? O nosso maior conflito, a nossa maior batalha. A própria Bíblia diz que existe uma guerra entre alma e espírito, não é assim? Nós estamos em guerra, né? Conflito. Aquela luta da alma com o espírito. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E o que é o espírito? O espírito é o Senhor. Ele é o senhorio da nossa vida. A alma é o governo das nossas emoções, o governo das nossas decisões, né? E o corpo é escravo, né, pastor? Ele é escravo das nossas decisões, né? Aquilo que eu decido, para onde eu falar com o meu corpo, ele vai, né? A minha mente comanda as ações do meu corpo. Então nós somos essa triunidade: corpo, alma e espírito. O espírito é o senhorio, é o que vem primeiro, é o que deve estar acima de todas as coisas. A minha alma é o governo e o meu corpo é o escravo. Eu já entendi isso esta noite. Mas o ensinamento que o Senhor quer trazer para nós é acerca, irmãos, de sermos libertos. E quando a gente fala de libertação, às vezes vem na nossa mente: eu preciso ser liberto. Quando fala de libertação, vem na mente libertação de demônios, né? Ou de possessão demoníaca. Não é nada disso, irmãos. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o ensinamento de Jesus sobre libertação era que nós sejamos libertos da nossa alma. Essa é a maior libertação que nós possamos viver e experimentar na nossa vida. Porque Deus nos chamou para sermos espirituais e não para sermos almáticos, né? E quantos crentes almáticos existem, né? Quantas pessoas, mesmo que creem em Jesus, mas ainda não alcançaram um patamar espiritual, não fizeram do Espírito o Senhor da sua vida, mas da alma o governo da sua vida, o seu corpo que se torna escravo. Então, para que eu seja verdadeiramente esse trigo na terra, como Jesus falou aqui, para que eu seja verdadeiramente útil para o reino, nós estamos falando de reino,
das coisas concernentes ao reino de Deus, esse grão de trigo que vai dar muito fruto, eu preciso matar a minha alma, ser liberto da alma. E a minha alma, ela tem que estar debaixo do senhorio do Espírito, em submissão ao Espírito. E só assim o meu corpo será livre. Só dessa maneira, irmãos. Porque o que Jesus fala? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a palavra de Deus fala, né? E Ele não deseja que nós voltemos ao jugo de escravidão de antigamente. Mas Jesus Ele nos trouxe a presença dEle. Por que nós viemos para Jesus? Por que cada um de nós que estamos aqui nesta noite viemos para Cristo? Porque nós estávamos presos, algemados, né? Nas nossas paixões, não era assim? Nos nossos desejos, nos nossos deleites. E a alma, a nossa alma, irmãos, ela é insaciável. Ela vive numa insatisfação contínua. Porque nada satisfaz a alma. Você pode ter o melhor carro, né? A melhor casa, fazer a melhor viagem, ter o melhor emprego, ter o melhor casamento. Sempre vai ter algo na nossa alma em falta, um vazio, uma frustração. Por quê? Se a alma está frustrada, se a alma está em falta, é porque ela não se submeteu ao Espírito. E quem padece é o corpo. O corpo padece, né? Tem um ditado que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Mas é assim, biblicamente, quando a alma não se submete ao Espírito, o corpo padece. Porque é uma união, corpo, alma e Espírito. Quando os três estão alinhados, igreja, nós vivemos a plenitude de Deus. Nós vivemos o sobrenatural. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Se eu não submeter a minha alma ao Espírito, meu corpo será escravo para sempre. Porque a nossa maior libertação é da nossa própria alma. E a alma, o que ela traz? O que ela carrega? As emoções e o poder de decisão. Então a alma, igreja, ela é forte. Quando Jesus fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas do espírito, mas para as coisas da carne não. Né, pastor? Ela é forte. Que ela vai até as últimas consequências quando ela deseja, né? Então, quando Jesus fala, olha, o Espírito está pronto para te santificar, está pronto para te transformar, está pronto para te libertar. Porque é o Espírito que liberta, é quando vem a iluminação, entendimento, e aí nós somos livres, nós somos libertos. Mas não basta só crer em Jesus, temos que submeter a alma. Porque a alma é forte. E quem que vai ganhar nessa batalha? Aquele que estiver sendo mais alimentado, aquele que estiver mais forte. E quando a alma prevalece, que são as nossas emoções, o espírito morre. Você já viu alguém morrer espiritualmente? Você já viu alguém morto espiritual? É horrível, né, irmãos? A pessoa que morreu espiritual. Ela vive somente as emoções, né? Só as emoções da carne, só as coisas terrenas. E ela é insaciável, porque quanto mais ela tem, mais ela quer ter, porque a alma ela não consegue se satisfazer com as coisas desta terra, ou com as emoções, ou com o poder de decisão. Ela precisa do Espírito. Então, quando eu me torno alguém que vou submetendo as minhas emoções, o meu pensamento ao Espírito, a palavra de Deus, as coisas de Deus,
espírito se torna mais forte. Mas a alma não morre. O espírito morre, mas a alma não. Ela fica submissa ao espírito. E automaticamente o meu corpo é livre. Eu sou liberto, né? Do pecado, dos pensamentos, das iniquidades. Então aquilo que me dominava não me domina mais, porque eu me submeti ao Espírito e eu me torno uma pessoa verdadeiramente espiritual. Então não basta só crer. Sabe por quê? A Bíblia fala de um homem chamado Simão, um mago, um mágico, né? Houve um avivamento em Samaria através de Filipe. E a Bíblia relata, irmãos, que esse homem, esse Simão, o mágico, ele fazia as suas mágicas e ele ganhava muito dinheiro. Ele já estava enriquecido já com as mágicas. Mas quando ele viu o avivamento que houve em Samaria, e ele viu aquele Pentecoste, o povo sendo batizado com o Espírito Santo, sendo cheio pelo Espírito Santo, ele ficou maravilhado. E ele creu em Jesus. A Bíblia fala que ele creu em Jesus. Ele creu no poder do Evangelho, mas ele não submeteu a sua alma ao Espírito. Olha a diferença. Então o que ele fez? Ele tentou barganhar, né? Ele chegou em Filipe e falou: quanto você quer? Te dou um dinheiro aí, quanto você quer para você me repartir esse dom aí comigo, né? Porque ele era mágico. Então assim, se com os truques que ele fazia ele já ganhava dinheiro, imagina com o poder do Espírito Santo. Não foi? Aí ele chega e oferece dinheiro. Imagina, uma afronta. Não sei se foi para Filipe ou acho que foi para Pedro. E aí é Filipe ou é Pedro que responde: o seu coração está cheio de amargura. Não é assim? Ele responde, está lá em Atos: o seu coração está cheio de amargura. Você não compreendeu. Você creu em Jesus, creu, mas não compreendeu as coisas do Espírito. Precisa libertar a sua alma. E a alma, como que a alma nos sabota? Através das necessidades emocionais, necessidades materiais, necessidades terrenas. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar e projetar a sua vida e colocar diante de Deus, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que você não precisa ser escravo das suas emoções, né? Escravo da alma, não. Mas sim dependente do Espírito Santo de Deus. Porque aí está a diferença. Então quando João escreve, ele está falando assim: olha, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus precisou morrer. Ele precisou ser crucificado. E o que é estar crucificado? Já que eu vim para Jesus, o ensinamento da palavra de Deus me mostra que eu tenho que crucificar as minhas paixões e os meus desejos. E o que é estar crucificado? É você não poder mover nem as mãos e nem os pés. Você não pode se mover. E de que maneira eu me movo quando eu estou crucificado? Somente através do Espírito. Espiritualmente eu me movo, mas o meu corpo está preso. Jesus precisou morrer, porque se Jesus não morresse, ele ficaria só. É ou não é verdade? Então Jesus é o que? É o grão de trigo, é aquele que vai dar fruto. Ele morrendo deu muito fruto, até hoje frutifica. Nós somos fruto do sacrifício de Jesus. E por que muitas vezes, irmãos, a nossa alma não se submete ao Espírito? Por que nós muitas vezes deixamos de olhar para a cruz? Porque cruz fala de renúncia, fala de sacrifício, fala de se doar continuamente. Eu estou crucificado. Eu não posso mover nem as minhas mãos nem os meus pés, mas eu posso me mover através do Espírito. Aleluia. E quando eu me movo pelo Espírito, eu dou muito fruto. Mas se eu não morrer, eu ficarei só, eu e os
desejos, eu e as minhas vontades, eu e a minha alma desconectado do Espírito. Então a nossa maior urgência, igreja, a minha, da igreja deste século, é sermos libertos da alma. Eu preciso me libertar da minha alma. Eu preciso quebrar essas algemas. Falar, alma, o teu Senhor é o Espírito, aleluia. E aí ele diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, não fazer a vontade da alma é um aborrecimento muito grande. Porque a gente aprende, é tudo que a gente aprendeu até hoje, né? Fazer as nossas vontades, nós a gente vai crescendo de acordo com o aprendizado dos nossos pais. Mas a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala que agora nós recebemos uma nova vida, uma nova criatura, uma novidade de vida. Então não vivo mais de acordo com as tradições dos meus antepassados. Eu não vivo mais para repetir o modelo dos meus antepassados. Eu vivo agora em novidade de vida, porque agora eu fui comprado, aleluia. Eu fui comprado pelo preço do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu fui comprado pelo sangue, que é a moeda de troca, daquele que morreu no meu lugar, daquele que se entregou no meu lugar. E para que ele se entregou? Para que ele morreu? Para que eu viesse dar fruto. Aleluia. Fruto. Resultado, igreja. Então quem ama a sua vida perde. Isso é bíblico, nós lemos aqui. Mas quando eu aborreço a mim mesmo, eu me submeto ao Espírito e eu fico guardado, escondido, protegido para a vida eterna, para a salvação. Glória a Deus. Eu não me perco, pelo contrário, o Evangelho é o contrário, né? Quando eu morro, eu recebo vida. Mas se eu buscar a vida na força do meu braço, nas intenções das minhas decisões, eu vou perder. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha aqui. É o corpo, né? Porque a fé eu já recebi. Eu creio em Jesus. Eu só preciso me libertar da minha alma, né? E submeter a minha alma ao Espírito. Então, o que Jesus está falando aqui? Se alguém me serve, agora é as obras, né? Ele falou aqui que nós precisamos morrer, no 24. No 25 ele falou que nós precisamos renunciar. E no 26 ele está falando de serviço, de servir, de obra. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu fui salvo para fazer boas obras. Glória a Deus. Então quando eu sirvo a Ele, sigo Ele, Ele fala, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Então eu passo a andar com Jesus, eu passo a pisar os passos de Jesus de uma maneira real, fiel. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Servir, igreja. Então a fé, ela nasce no meu coração. Eu compreendo que eu preciso renunciar. Eu compreendo que eu preciso morrer para o mundo. E eu compreendo que eu preciso servir com boas obras. E aquele que verdadeiramente serve a Deus é honrado por Deus. Recebe o favor de Deus. Glória a Deus. Então vive uma vida elevada, né? Um padrão elevado. Porque Deus nos chamou para viver este padrão, irmãos. Um
padrão acima, elevado. Eu preguei isso ontem lá na sede. Nós temos que sair deste padrão mundano, terreno, e buscar o padrão de Deus que está acima. Não que eu sou melhor do que os outros, ou que eu sou maior do que alguém. Não é isso. Esse padrão do reino que Ele quer implantar no nosso coração, dentro de nós, esse padrão elevado, tem a ver com as nossas decisões, tem a ver, irmãos, com as nossas escolhas de viver de maneira espiritual. Então eu não sou movido pela massa, eu não sou movido pelo mundo, né? Eu não me movimento pelo braço da minha carne, porque agora eu crucifiquei os meus desejos e as minhas paixões. Eu me movimento pelo Espírito, e Espírito é movimento, e o reino está em movimento para elevar o teu padrão de vida. Do contrário, eu ficarei na mesmice, sempre na mesma situação. Não avanço, não prospero, não vivo o sobrenatural. Olha o que está escrito aqui, irmãos, em Lucas. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Lucas 9, 23. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 23 até o 27. Tudo aqui é ensinamento de Jesus, que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dela se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Até aqui. Nós vemos aqui o outro evangelista, né? Outro discípulo falando a mesma coisa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me segue. Então, o reino é renúncia. Vida espiritual é renúncia. Aleluia. Vida com Deus é estar crucificado. É não se mover pelo seu braço, pela sua sabedoria humana, mas constantemente ser movido pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra de Cristo, irmãos. Não tem outra saída. Quem quiser andar com Cristo precisa negar-se a si mesmo. Aleluia. Precisa crer, mas também precisa submeter-se. E a Bíblia também fala, irmãos, que quando nós passamos a viver essa vida espiritual, buscando as coisas do Espírito, o diabo fugirá de nós. Porque nós temos outro inimigo, né? Nós temos a carne, nós temos que é a alma, nós temos o adversário da nossa alma, o inimigo espiritual, e nós temos o mundo. Olha quanta influência, olha quanto poder de manipulação nas nossas vidas. Mas nós não somos manipulados por ele, mas sim influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele veio para nos influenciar, ele veio para iluminar a nossa vida, ele veio para salgar a terra, ele veio para iluminar a terra. Aleluia. E como que ele vai fazer isso? Através de mim e de você, através das nossas vidas. Então, quando eu vivo o verdadeiro evangelho, o Pai me honra. Ele me enche do teu Espírito, e através do Espírito o fruto vem, a obra acontece, o reino é proclamado, o reino é expandido. Aleluia. Então, nesta noite, irmãos,
Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Precisamos renunciar mais. Precisamos abrir mão mais, igreja. Precisamos tomar a nossa cruz verdadeiramente, crucificar os nossos desejos e as nossas paixões. Porque eu preciso me esvaziar. Aleluia. Às vezes nós estamos cheios de si, cheios de problema, cheios de angústia, cheios de sonho, cheios de objetivo, mas a Bíblia também fala sempre, irmãos, da brevidade da vida. Como a vida é breve. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa compreender a minha vida, para que eu possa dar valor à minha vida. Então nós temos que compreender, irmãos, que o amanhã, o futuro pertence a Deus. Nós temos o hoje. Aleluia. Você só tem o agora para agir. Você só tem o hoje. É o momento, é o já. Porque a vida é breve. Então quando nós verdadeiramente nos lançamos, nos esvaziamos de nós. Jesus precisou se esvaziar, né? Da sua glória. Paulo fala, olha, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, para vir em figura humana, ele precisou se esvaziar. Aleluia. Se esvaziou da sua glória e veio em figura humana e morreu por nós e se entregou. Glória a Deus. E o que nós temos feito, igreja? O que nós verdadeiramente temos feito pelo reino? Será que nós temos renunciado bastante? Será que nós temos morrido para nós mesmos? Aleluia. Para poder experimentar a graça da vida. Porque a graça, igreja, é maior do que a vida. O favor imerecido de Deus é maior do que a própria vida. Aleluia. Então não adianta ter vida e não ter graça. Não adianta ter vida e não ter o favor de Deus. É em vão. Nós temos que viver para que o favor de Deus nos alcance. Viver em renúncia e em submissão ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pés? Glória a Deus, Jesus. Peço que você coloque a mão no teu coração, curva a tua cabeça. Não é por muito falar, mas o Senhor nos ensina a medida certa. Amém? Amém. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por este momento na tua presença, Pai, pela tua palavra que nos ensinou nesta noite. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nos fortalecer. Fortalece o Espírito que há em nós, Pai, para que a nossa alma, a nossa carne venha se submeter e o nosso corpo seja livre de uma vez por todas. Pai, liberta-nos nessa noite e seremos livres. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Livra-nos, Senhor, e seremos libertos, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, e seremos limpos para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que sonda o coração, esquadrinha o pensamento. O Senhor é Deus que conhece cada passo, cada movimento do nosso ser. E o Senhor também está com seus olhos, Senhor, fitos, Pai, sobre nós, sobre esta terra, Pai, e contemplando aqueles que são bons e maus, mas que nessa noite o Senhor venha derramar o teu Espírito sobre a nossa vida. O Senhor venha ter misericórdia e compaixão da tua igreja e derramar o teu Espírito sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Pai, manifesta, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta o poder da tua palavra neste lugar, Senhor, e que a tua palavra venha penetrar, Senhor, na divisão da alma e do Espírito, Senhor, e que a tua palavra venha frutificar, meu Deus, em nosso coração, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, nesta noite. Amém? Vamos orar em Jesus Cristo. Que Deus
Deus receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, né? E que a presença do Espírito Santo possa fortalecer sua fé no dia chamado hoje, amém? Senhor, estamos aqui, Deus, já composta a nossa vitória, Pai, da Tua palavra, Deus. Porque, Deus, somente a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira para transformar nossas vidas, Deus. A palavra, Deus, é o alimento que o homem e a mulher necessita, Deus, para se manter de pé. Para que o Espírito se fortaleça, Deus. Para que o Espírito, Deus, tenha mais poder e autoridade sobre a alma, Deus. E que a alma, Deus, se converta nos seus pensamentos, nas suas vontades, nos seus desejos, Deus. Pois, Deus, vivemos, Deus, em batalha, em guerra constantemente, Deus. Mas nesta noite, Pai, através dessa palavra, Deus, através desse alimento que nós recebemos, Deus, saindo daqui, Deus, fortalecido, Deus, pelo Teu poder, Pai. Senhor, Pai, prepara para uma noite de descanso, uma sexta-feira de paz, alegria, de comunhão com o Senhor, Deus. E que nós possamos voltar aqui domingo à noite, Deus, para cultuar o Senhor, o Espírito e verdade, Deus. E ceiar com o Senhor, Pai, domingo à noite, Deus, fazer parte, Pai, desta mais um meio, desta aliança, desse banquete espiritual, Deus. Pai, abençoe nossas crianças, Deus. Abençoe nossos lares, nossas famílias, Deus. Abençoe nesta noite para aquele que necessita, Deus, de uma bênção, Deus. Aquele que necessita de um milagre, Deus. Pois nessa noite é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a Deus, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Você diga nesta noite. Amém. Deus o abençoe em nome